Com autorização de Sua Excelência o Presidente da República, está aberta a sessão. Sr. Presidente da República, muito bem-vindo e muito obrigado pela sua presença. Estamos neste Congresso a tentar discutir temas candentes da nossa economia, da nossa sociedade. O mote do Congresso é precisamente aumentar a competitividade do sistema de transportes em si, mas sobretudo pensar como é que o sistema de transportes pode servir à competitividade da economia. E isto no momento em que, ao mesmo tempo, temos recursos inéditos para investir nos nossos sistemas de transportes, depois de, como nas sessões de hoje ficou claro, temos passado muitas décadas de subinvestimento, e ao mesmo tempo temos oportunidades grandes de reconstituição de cadeias de valor globais que podem constituir oportunidades para a captação de investimento industrial e de outra natureza para o nosso país. E, portanto, ao longo destes 2 dias estamos a refletir na forma como os transportes podem servir à competitividade da economia e, se quiser, também à coesão nacional. Por um lado, melhorando a capacidade de transporte de mercadorias e a utilização de outros modos de transporte para além do rodoviário para o transporte das nossas mercadorias, mas também na forma como o sistema de transportes pode melhor servir e dar coesão a uma grande área metropolitana, a área metropolitana que se estende pela faixa atlântica do país e onde cerca de 7 milhões de pessoas vivem, e onde o reforço de uma capacidade ferroviária de alto desempenho pode efetivamente criar uma coesão e dar uma outra competitividade a essa área metropolitana, e depois também como, dentro das áreas urbanas que se multiplicam no país, os transportes pesados podem constituir uma solução. Tem havido, a esse propósito, discussão viva com intervenientes muito qualificados. Esta associação, desde há várias décadas, tem reunido empresas, profissionais, entidades do setor público, do setor privado, académicos, à volta das questões dos sistemas de transportes e particularmente do transporte ferroviário, e por isso também quisemos contribuir para a discussão do Plano Ferroviário Nacional, colocado à discussão pública pelo Sr. Primeiro-Ministro já este mês de novembro, com aquilo que são os nossos contributos. E o Sr. Presidente honra-nos bastante com a sua presença, com as palavras que nos queira dirigir, para temas que, ao fim de contas, são temas críticos para o nosso futuro. A competitividade e o aumento da produtividade do nosso país passam pela sua inserção nos mercados globais, e, nesse sentido, a capacidade de integrarmos cada vez mais o país nas grandes redes globais e de melhorarmos a acessibilidade de dados, pessoas e mercadorias ao nosso território a partir de outros pontos do mundo são críticos para assegurarmos o crescimento futuro da economia portuguesa. E, nesse sentido, os desafios que hoje se colocam aos sistemas de transportes são desafios nacionais para que todos estamos convocados. Muito obrigado, Sr. Presidente. A palavra é sua. Senhor Presidente do Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento dos Sistemas Integrados de Transportes, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga, cá nos reencontramos, 24 horas depois, em Lisboa. Ontem em Braga, hoje em Lisboa. Também encontrei o Sr. Presidente da Câmara do Porto, que sei que aqui esteve e que interveio, o Sr. Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, Sr. Presidente da Direção da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento dos Sistemas Integrados de Transportes, prezados participantes neste 15º Congresso Nacional, é com muito gosto que aqui venho falar. O tópico é atual e central para o nosso país e uma necessidade que tem que ser discutida de forma a manter todo o território nacional integrado, mas também, como foi aliás salientado, agora mesmo, para corresponder plenamente à posição estratégica que temos como plataforma entre continentes, oceanos, culturas, civilizações, concretamente nas redes globais de transporte. Desde logo, um dos primeiros pontos óbvios é a localização do novo aeroporto de Lisboa. É certo, em larga medida é dramático,
que há várias décadas se anda a discutir sem nunca se ter chegado a consensos. E quando os consensos parecem adquiridos, descobre-se que não, que um novo ciclo político ou um meio ciclo político quebra os possíveis consensos. E, contudo, a procura anual de milhões de passageiros veio acelerar a necessidade de resolver a limitação da Portela, não sendo, por isso, defensável continuar a adiar. Qualquer que seja a decisão e a localização do novo aeroporto, esta tem de ter em conta, simultaneamente, o impacto ambiental e a mobilidade sustentável. E também, a futura utilização do novo aeroporto irá depender de infraestruturas, condições criadas para o acesso dos passageiros nacionais e estrangeiros, distância a outras cidades e frequência de outros transportes disponíveis. Isto traz-nos a um ponto fundamental, a renovação da rede ferroviária nacional, bem como a questão da alta velocidade, assegurando melhores ligações norte-sul, dito às vezes de outra forma, como gostam naturalmente o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga e o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Braga-Setúbal, integrando uma estação servindo o novo aeroporto de Lisboa e assegurando as ligações internacionais. Põe-se, obviamente, a questão da compatibilidade de uma verdadeira linha de alta velocidade destinada a passageiros com o transporte de mercadorias. Mas não é uma questão insolúvel. Fica naturalmente para os técnicos aqui tão brilhantemente representados. Bem como a clássica questão, que é um dos debates mais persistentes da nossa democracia, da bitola ibérica. Questão à qual eu sou, como sabem, muito sensível, por ser uma questão estrutural. Mas deixo igualmente aos eminentes especialistas ou uma opção ou uma solução que seja um compromisso temporário, porventura. E quando digo que deixo a questão aos técnicos e especialistas, desde já dito que, com base nas suas propostas, não podem os responsáveis políticos competentes eximirem-se às suas decisões. Por essas decisões, só eles são efetivamente responsáveis em democracia. O investimento já realizado em infraestruturas nodais, nomeadamente nos portos e na rede rodoviária nacional, deverá ser aproveitado, mantendo uma ligação em rede em todo o nosso território. Além disso, deverão ser otimizados os serviços regionais e urbanos de passageiros e mercadorias. Os investimentos presentes e futuros, nomeadamente do Programa Nacional de Investimentos 2030, serão fundamentais para alavancar a posição estratégica de Portugal a nível do Atlântico e da Europa, aumentar a competitividade, melhorar as infraestruturas nacionais e as ligações na Península Ibérica. Em paralelo a isto, os investimentos terão de ir ao encontro dos desafios da sustentabilidade e a ação climática, promovendo a descarbonização, a transição energética e a resiliência das novas infraestruturas. É tempo de termos uma visão a longo prazo em que Portugal disponha de uma ligação rápida por comboios de passageiros e de mercadorias a várias capitais regionais na Península Ibérica, assim como ligação viável por comboio a Espanha e França. Mais do que nunca é necessário consolidar acordos transfronteiriços, não só a nível de infraestruturas, mas também a nível da internacionalização das plataformas digitais e logísticas, o que conduzirá a uma significativa melhoria da vida dos cidadãos, em particular nas zonas raianas. Além disso, o uso de caminhos de ferro no transporte internacional e exportação de mercadorias conduzirá também ao aumento do volume de carga e a uma reestruturação estratégica dos nossos portos nacionais. Tudo quanto fica dito chama à colação a utilização rápida e eficiente do plano de recuperação e resiliência e dos fundos estruturais, designadamente Portugal 2030. Não basta ter os planos, as decisões administrativas, os regulamentos, nomeadamente os regulamentos quadros. É preciso avançar com a contratação, e esse é o momento e o passo em que nos encontramos. Avançamos para o momento em que é possível, verdadeiramente,
desencadear a contratação de forma generalizada nos projetos que estão contratualizados em princípio, mas não em concreto. E depois passar à execução. Ora, estes dois momentos, o momento em que nos encontramos e o momento subsequente, que é o da execução, têm de respeitar, tudo somado, os prazos fixados e acelerar os efeitos indutores na economia nacional. Eu sei que em 2022 era tentador olhar para os dados das variáveis globais da nossa economia e dizer que eram comparativamente melhores do que outros dados de outras economias europeias. É uma verdade. E que em 2023 pode ser tentador o dizer que o avançar com a aplicação do PR Guerra não pode determinar o agravamento da inflação. Mas isso é olhar para uma das vertentes da realidade, a que diz respeito à gestão da procura interna, não propriamente àquilo que são investimentos, e investimentos estruturais. Porque esses, se adiados em 2023, para 2024 ou para 2025, irão deparar com uma complexidade acrescida na sua efetivação. Também é verdade que sabemos que há argumentos utilizados como a elevação dos custos de produção, neste instante, ou, de alguma maneira, estrangulamentos na disponibilidade de mão de obra. Mas também isso não pode ser um argumento duradouro para ir adiante na aplicação do PRR. Sabemos que várias instituições privadas, sociais e públicas têm presente esses problemas conjunturais e que os invocam relativamente ao avanço da segunda fase do PRR, que é da contratação, antes da fase seguinte da execução. Mas o tempo corre muito rapidamente. E nenhum de nós tem garantia quanto à duração da guerra, nem à duração dos seus efeitos, nem à evolução precisa da inflação e outras repercussões económicas e financeiras. Razão pela qual não se pode, de modo duradouro, adiar aquilo que é estrutural por causa de fatores estritamente conjunturais. Esta é uma oportunidade singular, há quem diga única, e é parcialmente única. Não há nunca na vida das sociedades como das economias ou das realidades político-institucionais oportunidades únicas, mas esta é parcialmente única em termos de sistemas integrados de transportes. Porque nós vivemos durante décadas de acordo com um outro paradigma. Paradigma respeitável, se olharmos para o contexto em que foram tomadas as decisões a nível europeu e a nível interno, que era o paradigma da prioridade à rodovia. E uma prioridade, não direi incondicional, mas claramente dominante. A visão para que aponta o vosso Congresso, para que aponta a atividade já antiga e prestigiada da Associação. E também o entendimento de muitos especialistas é de que chegou o tempo de ir mais longe em termos de integração. Com uma visão de médio e longo prazo. Com um consenso alargado, que não dependa de ciclos parlamentares ou governativos. Com avanços, recuos ou, sobretudo, paragens. E aquilo em que é uma oportunidade parcialmente única ou singular é na disponibilidade de certos meios e, sobretudo, no instante vivido neste momento na Europa e no mundo, que nos pode ser particularmente favorável se avançarmos com essa visão de médio e longo prazo.
se avançar, não agora, mas daqui por algum tempo mais, a oportunidade será parcialmente desperdiçada. E desperdiçar essa oportunidade é tudo o que nós não desejamos. Já tempo demais levou a haver estes consensos que estão atingidos, este trabalho preparatório que culmina no momento que pode ser determinante, o contributo da Associação, o contributo de muitos outros que ao longo do tempo têm persistido na visão integrada, recuperando a ferrovia em toda a sua potencialidade, relacionando-a com a decisão aeroportuária, relacionando-a com o futuro das opções portuárias e conjugando com a rodovia, sem haver ganhadores e perdedores. Tem de ser, neste caso, uma solução win-win-win. E é para isso que aponta este Congresso. E por isso vos felicito e por isso espero que os responsáveis políticos, todos nós, estejamos à altura daquilo que se espera a pensar em Portugal. Muito obrigado. Com a permissão de Sua Excelência o Presidente da República, está encerrada esta sessão.